Beleza, pessoal. Estou declarando o meu voto, tá? É isso mesmo. Eu venho falando no canal já há bastante tempo sobre a questão do nosso voto, sobre o posicionamento dos candidatos. Eu cobrei um posicionamento, né, do Bolsonaro. É, dos outros candidatos eu não tenho o que falar, não tenho o que posicionamento que eu vou cobrar dos candidatos que mentem ao vivo, mentiram ao vivo. Se você pegar alguns vídeos, assiste o último vídeo aí do Nando Moura, que você vai ver, você vai saber o que eu estou falando. Sobre o Foro de São Paulo e Ursal. Ursal, que o Daciolo colocou na pauta do dia. E eu acho interessante, eu até estava vendo um comentário, eu fiquei um pouco chateado hoje, porque eu vi um cidadão falando um monte de bobagem, né, sobre o Daciolo. Mas, enfim, tem um monte de gente falando bobagem sobre ele. É só mais um, falando mais uma bobagem. Mas foi o Daciolo que colocou o Sal na pauta do dia desde o programa da Band. Eu estou declarando meu voto. Eu, Alexandre Mendes, vou votar no Daciolo. Eu vou votar no Daciolo. Eu estava pensando em algumas coisas e estava já vinha acompanhando o trabalho do Daciolo e eu vou te falar porque que eu vou votar nele. Eu não vou votar nele só porque ele serve a Deus, não. Porque isso, para mim, já era um motivo muito grande, já seria um motivo muito grande para votar nele. Eu vou votar nele, estou declarando que vou votar nele, estou pedindo o seu voto para que você pense sobre a possibilidade de votar nele, pelo que está acontecendo no nosso país. O nosso país está precisando de Deus, nós estamos precisando de Jesus, nós estamos precisando de amor mesmo. Estamos precisando de amor mesmo. Eu preciso amar mais. Você precisa amar mais. E vou votar nele porque ele está me dizendo o quê? Está me dizendo o que nenhum dos outros estão dizendo. Porque, com exceção do Bolsonaro, e aí eu tenho que falar a verdade sobre o Bolsonaro, com exceção do Bolsonaro, os outros é tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Mas eu não vou votar no Bolsonaro e não vou declarar por que eu não vou votar no Bolsonaro. Mas eu vou declarar, estou e vou votar no Cabo da Ciolo. Deus te abençoe. A nossa nação está precisando sim de Deus, está precisando de Jesus, está precisando orar. Sabe? Os evangélicos têm que sair das cavernas. As igrejas se transformarem em verdadeiras cavernas. O evangélico tem que sair das cavernas. Nós temos que sair da caverna, temos que ir para fora, temos que ir para a rua. Não me envergonhe de ser crente, não me envergonhe de ter uma Bíblia, não me envergonhe de ir para o monte, não me envergonhe de orar, não me envergonhe do Evangelho, foi o que a palavra de Deus nos ensina. Paulo disse isso, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para transformar. É um poder de Deus capaz de transformar vidas. Eu fui transformado por esse Evangelho gratuito, eu recebi esse Evangelho gratuito. E hoje a gente tem um candidato clamando o nome de Jesus, que não tem vergonha de andar com isso aqui, ó. Não tem vergonha de andar com a Bíblia. Não tem vergonha de impor às pessoas que ele lê a Bíblia. Mas ele não lê só a Bíblia, não. Porque as pessoas rotulam o Evangelho. Os homens de um livro só, como tinha um pastor meu que me falava em relação ao apelido que o próprio irmão dele colocou nele. O leitor de um livro só. Porque tem muitas pessoas que acham que o evangélico é burro, o evangélico não é inteligente o suficiente para ler e conhecer outra literatura. Eu sou bacharel em Direito, sou especialista em Segurança Pública pela Universidade de Brasília, eu sei muita coisa. Graças a Deus, eu sei muita coisa. Mas a Bíblia, ela é o meu livro. Eu gosto de ler. Tenho que ler mais. Preciso ler mais. Eu vou votar no Daciolo. Se você puder me ajudar e ajudar esse homem de Deus, faça isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração te pedindo que você coloque aí a sua mãe, a sua irmã, o seu pai, sabe, os seus familiares, o seu amigo que está doente, o seu parente que está enfermo. Coloca aí
eleva o teu pensamento a Deus com o nome dessa pessoa que você precisa que Deus, de alguma forma, abençoe. E eu creio que Deus vai abençoar em nome de Jesus. E quero dizer para você uma coisa, sabe, gente? Chega de ter vergonha de ser quem você é. Tem um monte de gente aí que está fora das igrejas, evangélicos dentro de casa, sabe? Está na hora da gente sair para a rua, para dizer que somos e servimos a Deus e não nos envergonhamos de servir a Deus. Cadê os 7 mil? Cadê os 7 mil? Você é, eu sou. Será que nós vamos ficar enjaulados dentro de casa, sem dizer e sem marcar o nosso território? Tem um monte de gente falando mal do evangélico, tem um monte de gente ridicularizando a nossa fé. Só o que sabem fazer é ridicularizar a nossa fé. Nós vamos ficar calados? Sempre apanhando, sempre apanhando. A gente não tem que ter sangue de barata, não. Tem muita gente que... Eu não sou a favor de tudo que o Silas Malafaia fala, não. Mas uma coisa que o Silas Malafaia fala, e é verdade, a gente tem que se expressar. A gente tem que dizer a que viemos. Tem que ter. Nós temos que ter uma posição. Isso é verdade. Isso é verdade. Pode não ser o pastor mais honesto do Brasil, mas quando ele se posiciona defendendo um tema, pronto. Nem a mulher dele muda a ideia dele. Por quê? Porque ele defende aquele tema com unhas e dentes. E é isso que a gente tem que fazer. E aí eu cobro, agora sim, eu cobro dele, Silas Malafaia, e dos outros pastores. Um apoio a esse homem de Deus, ao cabo da Sion. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, sem ter nenhuma vergonha de falar com Deus. Feche seus olhos se você puder, se você não puder, eleve seu pensamento a Deus. E peça que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua família e do seu parente que precisa de uma cura, de uma salvação. Sabe, eu venho de uma família de pessoas que bebem todo final de semana e acham normal. Escravizadas por um vício. E eu não posso ficar calado, vendo eles caminharem a uma vida vazia. E assim é a nossa nação. Sai na sua rua numa sexta-feira, num sábado, vai nos bares. Os bares estão cheios, como o poeta dizia, os bares estão cheios de homens vazios. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero orar nessa oração, quero orar pelo cabo da Sion. Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada uma das pessoas que estão vendo esse vídeo, onde eles estiverem, no hospital, na enfermaria, em casa, os que estão doentes, os que precisam de um milagre, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe essas vidas. Abençoa a vida do presidente Cabo da Sion. Cobre ele com a tua graça, com a tua misericórdia. Abençoa esse homem, dá sabedoria, dá intrepidez, dá inteligência para ele. Abençoa, Pai Celestial, a nossa nação, abençoa o nosso Brasil. Abençoa a tua igreja no Brasil. Nos dá a tua bênção, Pai. Em nome e na autoridade do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Valeu, pessoal.